Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esses dois vídeos, esse e o próximo vídeo que serão feitos hoje, estão relacionados diretamente com os fatos importantes que ocorreram fora das revistas dos X-Men. Isso acontece muito nas revistas Marvel. É por isso que muita gente não sabe tanto assim sobre os X-Men. Porque muitas coisas, muitos acontecimentos importantes não ocorrem nas revistas dos X-Men. E em outras revistas de sucesso do universo Marvel, porque eu acredito que atualmente todo mundo sabe que o universo Marvel é coeso, né? Todos os heróis habitam no mesmo universo. E os X-Men faz parte desse universo, né? Então vamos lá. Nesse vídeo nós vamos falar sobre duas revistas, que é a Tales of Suspense, número 49, né? E a Strange Tales. Né? Essas revistas, elas são de 1964 e é por esse motivo que eu estou falando para vocês a respeito dos acontecimentos dessas revistas, porque o vídeo anterior em que os X-Men enfrentam a Irmandade de Mutantes também é de 1964. Então os fatos que vão ser narrados, que eu vou passar para vocês, fazem parte da mesma cronologia da mesma época, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre a revista em que eram publicadas as histórias do Homem de Ferro, né? A Tales of Suspense 49, em que o Anjo tem uma participação, né? Acontece assim, né? O que eu vou falar, né, para vocês não é contar a história em si. Quem quiser vai ler a revista, né? Então eu vou direto aos pontos mais importantes, que são os acontecimentos que ocorrem com o personagem, com os X-Men dentro da revista, né? O que destaca eles, né? O desempenho deles que eles têm dentro dos problemas que eles enfrentam, né? Então vamos lá. O que acontece a princípio é que o Anjo, né, já começa a cena com o Anjo sobrevoando as indústrias Stark. O adolescente Anjo está sobrevoando as indústrias Stark. O Homem de Ferro Stark em questão ele está trajado com a armadura tecnológica dele, né? E esta região ela estava é uma região de teste e ia sofrer uma explosão, um teste tecnológico das indústrias Stark. E o Anjo invade, né? Ele é um adolescente, né? Está sobrevoando, não está sabendo o que está acontecendo. O Homem de Ferro tenta acenar para ele, né, sobre o perigo que ele poderia estar, né, sendo vitimado ali pelo teste tecnológico, mas o Anjo ele fica vendo lá a gesticulação, mas ele não percebe, né, ele não entende o risco que está correndo. Enfim, a bomba tecnológica explode. O Homem de Ferro ainda tenta chegar perto dele, né? Quando a bomba explode, ele já está no ar, já está voando, tentando chegar perto do Anjo. Só que a radiação que é emanada pela bomba não passa pelo isolamento da armadura do Stark, mas acaba passando pelo o isolamento parcial do traje especial do Anjo, né? Isso faz com que a sua personalidade sofra uma alteração, né? No universo da fantasia dos quadrinhos, qualquer coisa pode criar um grande problema, né? Ou então causar um superpoder. Nesse caso em questão, o Anjo ele pende para o mal, a personalidade dele é alterada, né? Ele fica propício ao mal. Ele até comenta que ele quer fazer parte da Irmandade de Mutantes, enfim. Aí ele volta para a mansão, ele comunica aos seus companheiros, né, da atitude dele, né, que ele estava tomando, né, de abandonar os X-Men e tudo mais. Enfim, aí os X-Men ficam, né, evidentemente assustados com a decisão dele. Eles tentam conversar com ele, mas ele tá muito agressivo, ele quer sair daquele lugar e tudo mais. E o que é importante para vocês falar nesse vídeo são alguns pontos, né? Então é assim, nesse caso, a Garota Marvel, nessa ocasião, ela tenta parar ele com a telecinese dela, né? Nesse momento a gente pode ver, a gente pode notar pelos desenhos do Jack Kirby, né, que essas revistas ainda eram diretamente escritas pelo Stan Lee e eram ilustradas nesse caso em questão,
né? Desculpa falar para vocês, mas aí é o Steve Ditko que está desenhando, né? Mas enfim, fica claro para vocês, vocês vão ver no quadro que vai estar sendo apresentado no vídeo aí, que a garota Marvel, ela direciona a telecinese dela, né? Ela precisa focar, a telecinese funciona de modo direcionado, não é tipo ela tá de costa, né? Para poder movimentar alguma coisa em questão, né? Dependendo do objetivo que ela tiver para executar a telecinese dela, ela precisa focar num ponto, né? Isso ocorre de maneira diferenciada quando ela utiliza a concentração dela, né? Ela pode estar tipo de olhos vendados, né? E imaginar um objeto que esteja próximo de uma área que ela conhece para poder utilizar a telecinese. Mas nesse caso em questão, para ela poder prender o anjo, ela precisa focar e esse foco é direcionado, né? Tanto que aparecem as ondas ali, emanadas do rostinho dela, né? E, enfim, o anjo escapa, ele retorna ali para a área lá do Stark para desafiar ele de novo, né? Aí eles ficam naquela coisa da velocidade, né? O anjo, como ele não tem armas tecnológicas, o Homem de Ferro tem, mas não quer atingi-lo, né? Eles ficam naquela coisa de um tentar pegar o outro com manobras especiais no ar. E isso deixa claro que o anjo tem esse domínio sobre essas manobras e consegue alcançar altas altitudes, né? E assim, o Homem de Ferro tem até um momento em que ele tenta alcançar o anjo e eles chegam numa parte tão alta, né? Eles conseguem alcançar uma altitude tão elevada que os jatos propulsores do Homem de Ferro congelam. Olha que interessante, isso ocorre no filme do Homem de Ferro, no primeiro filme dele, né? Que até o Stark fala, né? Que é uma coisa que é perigosa, né? Ele cria aquela armadura tecnológica dele e ele sofre esse tipo de problema que ele corrige depois. E isso aconteceu em 1964 nessa revista, em que o anjo alcança uma altitude muito elevada e a tecnologia do Homem de Ferro, né? Ela trava, né? Os propulsores, os jatos dele travam, né? O anjo escapa, depois volta, enfim, a história toda, né? Vocês têm que ler para poder compreender o que acontece. Mas no final das contas, o Stark ele usa a inteligência dele para tentar resgatar a personalidade do anjo, né? Colocando a própria vida dele em risco, né? Ele simula que a armadura dele perdeu força, ela está caindo, né? E o anjo fica olhando para aquilo e ele consegue, a ideia do Stark funciona, o Homem de Gelo acorda, ele recupera a consciência dele e salva o Stark, né? E salva o Stark da queda que seria uma queda fatal, mas era uma queda que o Stark, evidentemente, no momento oportuno, caso o anjo não tivesse recobrado a consciência, ele teria, não seria vítima daquilo, né? Aquilo foi uma manobra dele para resgatar o anjo e funcionou. Aí até no final das contas o anjo agradece juntamente com os X-Men e fecha a história. Agora eu vou falar da outra história que é a Strange Tales, né? Que ocorre, como eu já disse para vocês, na mesma época em que o Xavier ele dá uma folga para os seus pupilos, né? Em meio àquele treinamento excessivo que eles têm, ele dá uma folga, né? No caso do Homem de Gelo, né? Cada um vai para um lugar, né? O Homem de Gelo ele decide passear de barco, né? Fazer tipo um cruzeiro. E o que ele faz? Olha que interessante, assim que ele recebe a notícia de que ele está de folga, ele já pensa evidentemente qual vai ser o dia de diversão que ele vai tirar, né? E ele está na forma de gelo, né? Aquela camada de gelo que ele tem, e ele volta à forma humana. Assim, o que é importante falar para vocês? O Bob Drake, se ele não tiver com aquela capa de gelo no corpo, sobre o corpo dele, ele tem ele sofre com as mesmas intempéries do tempo que nós temos também. Ele sofre frio, calor. Quando ele não está com aquela capa de gelo sobre a pele dele, ele sente frio. Olha que interessante. E assim também, uma outra coisa muito legal, né? Que o cinema, se ele quisesse explorar isso dessa maneira, seria extremamente interessante. Porque o Bob, ele congela, ele faz
cria uma passarela de gelo na frente dele e sai patinando sobre ela. Né? Isso é interessante, né? Porque imagina, aí ele evidentemente retoma a forma de homem de gelo, né? daquela estrutura característica dele na época, e ele sai patinando em cima dessa estradinha que ele vai criando na frente dele. Né? Enfim, ele chega no barco, ele se interessa por uma garota. Coincidentemente, nessa época, olha só que interessante, como já foi dito anteriormente, os X-Men eles tinham notoriedade, eles eram conhecidos pela mídia, eles eram divulgados, as façanhas deles como super-heróis eram sempre divulgadas. E o Quarteto Fantástico teve contato com isso, né? Os jornais sempre falavam, né, da atuação dos super-heróis de uma maneira geral. E o Bob Drake, sem querer, o Johnny Storm, que é o Tocha Humana, ele acabou pegando o mesmo cruzeiro. Né? Não foi proposital, os dois se encontraram no mesmo cruzeiro, né? Meio que se interessaram pela mesma garota, né? Começaram a paquerar a mesma garota. E assim, esse barco ele foi invadido por piratas, né? Aqueles piratas modernos. Eles chegaram numa embarcação menor, armados até os dentes, né? Fizeram os tripulantes, né, reféns, não sabendo que evidentemente no meio daquelas pessoas tinham dois super-heróis. Eles automaticamente entram em ação, né? O Homem de Gelo cria aquela barreira de gelo, a prova de balas, né? Os caras já atiram neles, enfim, eles começam aquele confronto para tentar proteger as pessoas e prender os bandidos. Né? Os bandidos até causam um incêndio em que é controlado, né, pelo Bob. Ele cria enormes esferas de gelo que conseguem conter as chamas. Né? Os dois, com muita facilidade, eles conseguem conter, porque afinal de contas não são super vilões, são vilões, são bandidos normais, né? Só com armas normais. O Bob Drake, eles veem que eles estão em desvantagem, tentam fugir. O Bob cria um iceberg que prende o navio dos bandidos, né? Ou seja, eles conseguem resolver o problema rapidamente. Né? O que eu tinha para falar para vocês, nesse caso, é isso, que eu julgo muito importante, esse lance do Bob Drake, dos poderes dele, né? Que é citado fora da revista dos X-Men. E é isso, né? Eu vou falar no próximo vídeo sobre mais duas revistas antes de dar continuidade às revistas dos X-Men, na ordem numérica cronológica, beleza? Não deixe de acompanhar os nossos vídeos, né? Dá um like pra gente que é muito importante. Um abraço, até o próximo vídeo.